Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então, vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. Olha, tô tão feliz hoje de minhas amigas. Primeiro uma de long time ago, né? E a outra que foi minha aluna, foi residente, tá todo mundo aqui em casa. Melhor não falar essa coisa de idade, de tempo. Na idade não, acho que você começou 15 anos a faculdade, não foi isso? Olha só, hoje eu tô sentado com Elimara Teles, uma grande amiga, fez faculdade junto comigo. Ginecologista, professora da UEA junto comigo também da universidade, preceptora da residência de ginecologia, tanto da Universidade Federal do Amazonas, quanto da Universidade Estadual, presidente do capítulo de colposcopia aqui do Amazonas. Eliamara, seja bem-vinda. Obrigada. E assim, é uma honra também ficar conversando, trocar ideia. Nos bastidores a gente estava realmente falando sobre o que é crescer. Sim. Né? E na nossa área, o crescer ele não é individual. E esse entretenimento, que eu não acho que seja uma obrigatoriedade, mas eu acho que essa troca, o Jeff Podcast, ele traz oportunidade de muitos personagens que você convive, que você vai crescer e que você também vai transformar para a gente toda essa sua experiência, né, numa concepção mais moderna do que é uma mídia, do que é um podcast interativo, né? E a gente trocar ideia não só com você, mas com quem vem junto. Por exemplo, a Dana está aqui, como você falou, ela já foi aluna da universidade, é uma excelente profissional hoje, está trabalhando conosco, e a gente tem que trocar ideia. Sim. A Dana já vem de vários cursos, fez curso contigo, então isso é interessante, é importante que acrescenta a nossa experiência. Não, e Mara, 2 pontos para a gente falar. Primeiro, assim, sobre crescimento. Todas as nossas conversas, além as pessoas não sabem do nosso grau de amizade, do que a gente conversa da vida real, né? Medo. Hashtag medo. Mas assim, a gente sempre cresceu junto, né, Mara? A gente houve sempre um respeito mútuo dentro da universidade. E eu acho interessante porque, assim, o respeito que eu e você, a gente sempre teve, por sempre olhar, e eu acho que a gente olhava muito no espelho, né? Sim. O que eu vejo em você, você vê em Sim. mim, e isso que a gente muitas das vezes... Sim. Mas é sempre esse complemento que a gente precisa. Ninguém cresce sozinho, né? E a universidade, ela foi um ponto de encontro comum entre muitos profissionais que nós convivemos na Universidade Federal do Amazonas, e que trouxemos, né, as nossas experiências de fora, daqui mesmo, e a gente troca no dia a dia. Sim, né? O sim. aluno ele tem essa oportunidade, né? O nosso paciente tem essa oportunidade, a nossa paciente tem essa oportunidade de saber da experiência, de saber da qualidade que nós temos, no sentido de cuidá-la com qualidade, no sentido de assistenciá-la, sempre supervisionando e sempre mostrando, ó, vai lá com aquele profissional, sempre dando informação técnica com segurança e falando daquilo que é necessário para que a nossa paciente entenda que ela está sendo bem cuidada. E só para terminar de rasgar seda, mas eu fiquei muito feliz quando você assumiu o capítulo Amazonas da colposcopia, porque eu conheço que, assim, muitas das coisas você evita pegar, porque quando você pega, você vai afinco. E eu lembro muito bem que a primeira coisa que você fez quando assumiu foi me ligar e falar, Jefferson, eu quero ir na rádio porque eu quero trabalhar sobre esse assunto. E eu achei, poxa, legal, cara, agora a revolução... Sim. Não desmerecendo os outros, mas eu sabia que haveria, a partir do momento que você assume alguma coisa, haveria a revolução. Mas sempre foi isso na sua vida. Então, assim, só para deixar assim, um minutinho desse ponto que você falou. O capítulo Amazonas de Patologia do Trato Genital Inferior e Colposcopia da Sociedade Brasileira, da Associação Brasileira, estava parado há algum tempo por vários percalços imprevistos. Nós tivemos o último presidente que faleceu, então muitas burocracias surgiram e a diretoria do Brasileiro
já havia conversado sobre essa possibilidade, só que como eu estava no mestrado, eu deixei isso para depois, porque eu acho que a gente tem que amadurecer muito bem e essa responsabilidade ela é importante. Uhum. Porque não é só um voto de confiança da diretoria do Brasileiro comigo, mas sim de mim para a sociedade inteira. E eu tenho uma diretoria que a gente, através de uma assembleia, foi escolhida, né, pautada sempre na responsabilidade de cada um dos profissionais que ali estão. Nós temos muitos profissionais aqui no Amazonas que assumem essa responsabilidade de fazer o diagnóstico do câncer de colo, das lesões precursoras. E como é a gente assumir esse compromisso? É a gente entender que a gente tem que fazer parte desse papel em algum momento. Uhum. Eu não vou ficar lá muito tempo, porque a gente tem um período para ficar, mas a gente tem que ir lá e a gente tem que ajudar, a gente tem que construir, sim, algo de interessante para o Amazonas. Nós somos campeões de câncer de colo de útero aqui, o inverso de toda a região, de todas as outras regiões. E as outras médicas, as outras profissionais que estão junto comigo na diretoria, nós temos a mesma vontade de erguer o capítulo, vontade de juntar mais profissionais e a gente fazer um pouco diferente nesse momento que a gente pode. Enquanto a gente pode. Legal, com certeza. Vamos lá, doutora Adana França. É a menina mais tímida que eu conheço, que melhor fala, porque a timidez dela, eu acho que é na frente das pessoas, mas até nas redes sociais dela eu vejo ela falando, tem uma presença e fica cheia de vergonha. Mas vamos lá, vamos ver se ela se solta durante ela já o podcast. tinha a estrelinha dela, né? Sempre ela já teve. tinha a estrelinha Sempre dela. Doutora Adana França, ginecologista, especialista também em trato genital inferior e colposcopia, coordenadora do ambulatório da gravidez de alto risco, né? E preceptora da residência da Universidade Estadual do Amazonas. Seja bem-vinda. Obrigada, tá vendo como a gente cresce também? Tá vendo como você era pequenininha e você cresceu? Tá vendo? Olha só, para as pessoas que estão nos assistindo, quando a gente foi começar, ela queria só começar só como ginecologista. Aí a gente foi pontuando e a gente conseguiu chegar ao que a gente queria, não é isso, Dana? É isso mesmo. Pra mim, eu tô muito feliz, gente. Eu tô até nervosa de estar aqui. Já falei que pra mim, a sensação que eu tenho que tô do lado de duas celebridades, duas pessoas. Eu queria pedir autógrafo aqui, depois, até o final, posso pedir autógrafo? A gente tira foto, hoje em dia a gente faz foto. Porque são duas pessoas pra mim que são referência. Dr. Jefferson, desde a faculdade, né? Doutora Eliamara foi minha preceptora na residência, onde eu a conheci. E assim, desde então são pessoas que se tornaram referência para mim. Até hoje a gente cresce. O senhor tem me ensinado tanto ultimamente. Obrigada. Para mim é um privilégio estar aqui hoje para a gente conversar um pouquinho. Não, mas estamos entre amigos, na realidade. A gente vai falar hoje sobre a saúde mental da mulher. Eu achei fantástico quando vocês trouxeram esse assunto, porque doença todo mundo fala, doença a gente está disseminado, mas o assunto que vocês me propuseram foi uma coisa que eu achei maravilhoso para a gente sair um pouquinho do dia a dia, uma coisa que não é conversada. Mara, uma coisa que me chamou a atenção, a gente já tinha conversado anteriormente, foi exatamente, a gente pegou uma pandemia, foram 2 anos de pandemia que a gente teve todas aquelas 3 ondas. Como é que ficou a rotina daquelas mulheres que estavam acostumadas anualmente a ir no médico, fazer os seus exames, ir na ginecologista? Como é que foi essa bagunça aí no meio desse Covid para vocês no consultório? Então, é difícil, né, a gente enumerar tantos fatores que podem, né, e que influenciaram para a saúde da mulher, não só a saúde física, mas para a saúde mental. O que a gente pensa quando a mulher chega no consultório? Que a gente precisa perguntar dela. Quando foi sua última rotina? Já começa que a gente vai entendendo esse círculo, esse tempo, esse intervalo aí. Doutora, minha última rotina foi em 2019. E depois que eu voltei, eu estou falando a nível da universidade, do Sistema Único de Saúde. A paciente já tem dificuldade no seu normal, né? Porque o fluxo do Sistema Único de Saúde é um fluxo um pouco mais demorado. E quando essa paciente chega conosco, essa paciente ela já chega com medo. Aquele medo de ter algo que ela não tinha antes e que pode desenvolver. E nós, como médicos, como eu especificamente como ginecologista,
a gente vai ter uma responsabilidade muito grande de dar uma notícia para ela. Não importa se é uma hipertensão, não importa se é um pré-diabetes, não importa se é uma doença, uma tireoidopatia, não importa se é uma lesão precursora do câncer de colo, não importa se é um nódulo na mama que precisa de uma avaliação sedimentada com um especialista, com um mastologista. Então, assim, esse lado que impactou, esse lado que foi cumulativo, né? Esse momento cumulativo de fazer diagnóstico, isso gerou uma ansiedade. E as mulheres chegam nos consultórios, não importa se é no Sistema Único de Saúde, se é no privado, se é em hospitais onde a gente atende convênio, que eu também atendo nesses 3 setores, a gente percebe essa ansiedade, né, de cuidar da saúde mental. Por que eu falo isso, de cuidar da saúde mental? Porque quando a gente pergunta daquela mulher, principalmente lá da pós-menopausa, a senhora veio com algum acompanhante? Ela diz, e ela já começa a ficar muito sentimental e começa a chorar. Tem uma labilidade emocional, porque ela está numa transição super importante da vida dela. Os filhos já cresceram. E quem tem que apoiar essa mulher? Né? E essa mulher, ela vem caminhando, deixou de fazer vários exames. A faixa etária dela é onde as neoplasias são mais incidentes, certo? E o que a gente tem que fazer? A gente tem que acolher. A gente já tem que fazer o papel além do especialista, além do médico. E isso mostra para a gente, no seu quantitativo, quantas mulheres tiveram desenvolvendo doenças psicossomáticas. Né? Doenças, distúrbios relacionados com ansiedade, com depressão, síndrome do pânico, pacientes jovens que chegaram comigo, porque eu parei muito pouco lá na Policlínica Gilberto Mestrinho, onde a gente atende pela universidade. A gente parou pouco, eu atendi muito, porque as doenças crônicas tiveram que seguir por conta de muitas pacientes acumuladas com diagnóstico de lesão precursora. E essas mulheres, essas pacientes mais jovens, nitidamente mostram uma limitação de receber um diagnóstico de algo que foi desenvolvido lá atrás, há 2 anos, com a pandemia. O fato do isolamento social, o fato do marido ir trabalhar e ela ficar só, porque antes ela trabalhava, ela fazia alguma coisa na sua vida vamos dizer assim, para manter a família. Ela também fazia parte desse orçamento. E ela não pôde fazer, ela não podia sair. Então, tudo isso levou à angústia, o isolamento levou a esse estado de depressão, de ansiedade, uma ansiedade que veio mostrar para a gente que o cuidado que nós temos que ter com essa mulher não é só da parte física, e principalmente só da genitália. A gente tem que considerar a mulher como tudo. Entendi. A Mara falou muito sobre a doença mental inicialmente por causa desse isolamento, mas você, fazendo bastante obstetrícia, o que você observou, assim, como é que foi a vida dessa mulher que acabou dando à luz, teve o parto dela durante essa pandemia? O que foi que mudou quando você compara com outros momentos? Assim, eu costumo muito falar com as minhas pacientes, assim, a gente precisa muito se colocar no lugar delas, né? Tanto quando você fala em rede pública ou rede privada, você está falando de uma gestante. Então, são mulheres que a gente, assim, passam por uma situação durante a gravidez que eu digo que é muito solitária, sabe? Embora você tenha uma rede de apoio, é só você que sente a angústia, o medo, a náusea, a dor, a insegurança. E o que acontece? A própria gravidez já te traz todo esse sentimento, e essas mulheres na pandemia, de fato, estavam sós, né? Sem uma rede de apoio presente, família não podia estar perto por conta do isolamento. Então, são mulheres que, né, gestantes que no pós-parto sofreram muito mais com o puerpério, né? A amamentação, o blues puerperal, que é uma coisa que tem se enfatizado, graças a Deus, cada vez mais, porque é um momento. Explica pra mim o que é o blues. O blues puerperal. Isso daí nem eu sabia, olha o como. blues puerperal, assim, a gente vai ter eu vou falar um pouquinho tecnicamente e vou falar Traduz. como mamãe. O blues puerperal é uma fase de labilidade emocional no pós-parto, associado à alteração hormonal brusca do puerpério, né? É aquele chororô, é aquela sensação de culpa, de solidão que a mãe tem logo no pós-parto imediato.
que muitas vezes vai precisar de manejo e tratamento. Então, a primeira coisa que a gente pede, que o obstetra pede, ou o pediatra que vai acompanhar essa puérpera, é o apoio da família, a rede de apoio do esposo, dos pais, enfim. E são essas mulheres que durante a pandemia não tiveram né? esse apoio. Então, o alto índice de depressão pós-parto mesmo, porque o blues puerperal ele é Acho que eu ia transitório. perguntar, esse blues, ele seria mais ou menos como, é o primeiro passo, se não cuidar, não tiver, ele vai para Ele depressão, é evolui isso? para a depressão pós-parto e muitas dessas pacientes tiveram que iniciar terapia medicamentosa para Uhum. continuar, para ter uma Pra melhora, poder né? Para melhorar. poder Aham. melhorar. E aí tiveram que parar a amamentação por causa da medicação, isso? Não necessariamente, mas assim, a amamentação também é um outro desafio que pode ser somado a esse estresse emocional das mães no pós-parto. Então, assim, E que tem uma exigência. isso, Muitas vezes a a paciente grávida, se sente, né, cobrada. a puérpera é uma paciente que ela precisa ser acolhida de forma muito disciplinar, assim, sabe? Precisa ter um contato, um atendimento diferenciado, personalizado, porque varia muito de mulher para mulher e é um manejo difícil se você não tiver tato com essa paciente. Uhum, entendi. Mara, quando você estava falando do Covid, sobre a parte emocional, mas você também tocou num pontozinho bacana, que é exatamente sobre as doenças. E você falou assim sobre doenças precursoras, até as pessoas entenderem. Quando a gente fala em doença precursora, é aquele início. Então é como se fosse o Sim, início do câncer, que a gente fala que é o sim, NIC, né? sim. Que são as lesões iniciais, que tem NIC 1, 2, 3. Dali ela vai evoluir para um câncer. Com esse tempo que a gente passou todo parado, houve um maior número de casos de câncer quando você começou a abrir as portas a diagnosticar? Sim. Primeiro de tudo, para a gente entender um pouquinho, existem as doenças relacionadas com HPV e elas se dividem em duas classes. Aquela em que a mulher só vai apresentar as lesões mais comuns, as lesões que são tratáveis, né? Aham. As verrugas genitais, né? As lesões que podem, porventura, serem vistas a olho nu por um profissional, por exemplo, um clínico geral. As lesões precursoras que você falou, hoje a gente já classifica em lesão de baixo grau e alto grau, Aham. né? O Instituto Nacional do Câncer e o Instituto Americano já consolidaram essa nomenclatura e a gente já sabe que baixo grau existe uma particularidade, e aí sim depende da faixa etária, a gente vai cuidar de um jeito. E as lesões precursoras exatamente são as lesões que a gente tem que ter cuidado. E muitas mulheres, pelo fato de já termos um fluxo, vamos dizer assim, distante, um intervalo grande entre a coleta do preventivo, a ida dessa coleta para o laboratório, a leitura pelo citologista especializado, né, em leitura de histologia oncótica, e o diagnóstico para o médico ou para o enfermeiro levar para essa paciente já é um tempo que não é oportuno Sim. para a gente cuidar dessa mulher. Já é um tempo longo. E o que a gente fez na pandemia? Nós não conseguíamos, as instituições de média complexidade e de alta complexidade, elas pararam, os serviços foram limitados. Por várias questões, inclusive pelo número de médicos doentes, né, que nós tínhamos. Então, quando a gente começou a notar que a lesão precursora estava vindo muito mais no seu estágio mais avançado, vamos dizer assim, lesão de alto grau, carcinoma microinvasor, a gente começou a entender que muitas mulheres estavam recebendo o diagnóstico e estava passando muito tempo para chegar até nós e definirmos o tratamento dela, tá? Neoplasia de colo, neoplasia invasiva, que é o câncer de colo uterino, independente da pandemia, sempre tivemos um número alto aqui no Amazonas, Entendi. por vários fatores que nós não vamos discutir aqui, mas vale a pena lembrar que o Amazonas, geograficamente, ele é um estado em que a gente tem uma diferença entre as distâncias entre a vida do ribeirinho, a vida das pessoas, das mulheres que estão mais morando longínquamente dos centros de saúde do que as mulheres aqui na cidade. Sim, com E o certeza. rastreio que a gente quer, o rastreio, a observação, a supervisão, são nessas mulheres que realmente necessitam desse cuidado.
E na pandemia, eu abri uma exceção principalmente para mulheres do interior do Amazonas. Porque são as mulheres que dificilmente vão chegar. E realmente não chegaram. Estão chegando agora. Por quê? Porque algumas cidades tiveram o bloqueio da vinda para Manaus por conta do índice de doença, né? O índice do coronavírus aqui na nossa região e também para proteger quem estava lá. Então, diagnosticar, na minha opinião, essas lesões precursoras não é o problema para o ginecologista, quando ele examina, quando ele vê, quando ele fala que precisa do... O problema é esse tempo da coleta da citologia, né? Pegar aquele grupo de pacientes, a população que necessita ser rastreada até chegar conosco. E nesses 2 anos que a gente entende que uma lesão de baixo grau, ela pode evoluir, como você dividiu em NIC 1, 2 e 3, ela pode sair do 1 e ir para o 2, é uma janela de oportunidade que a gente tem que ter. Então, é super importante esse cuidado, essa orientação. Aí entra também, aí você já começa a querer conversar com a paciente sobre infecção sexualmente transmissível, porque o que o HPV gosta? O HPV gosta de um colo onde existem outras doenças em que ele pode estabelecer a sua ação. Ele pode monitorar aquele núcleo ali e ficar muito tempo. Ele quer ali, ele quer a bagunça. Então, essas mulheres, elas precisam, além do rastreio, né, relacionado com a lesão precursora e câncer de colo, a gente também tem que ter o cuidado com as outras doenças. Por exemplo, a sífilis no Amazonas, eu acho que a Dana pode me dizer, também pode afirmar, isso pode confirmar, a sífilis tem um crescimento já observado, né, nesses últimos 12 meses. A gente tem notado muito, inclusive, temas de congresso, não só no Amazonas, mas nos outros, mas aqui principalmente, a gente tem um crescimento tanto de sífilis, tanto de HIV, como das outras infecções sexualmente transmissíveis. Sífilis até, eu já peguei lesões de boca, sífilis já secundária, onde a gente foi fazer o diagnóstico, na realidade era sífilis, né? Uma coisa que a gente, acho que na faculdade a gente ouviu falar que existia sífilis secundária e a gente está pegando agora, né? Eu acho, muito interessante o que a doutora Iliamara fala do nosso papel como especialista, né? Falando numa região geograficamente peculiar, né? Que é o nosso estado. Então, muitas pacientes, cidades muito distantes, que é muito longe para que elas venham em busca de um especialista. Dentro do nosso papel, assim, que eu julgo que é muito importante, de não só você tratar doença, você dar o diagnóstico, mas a nossa função como promotor de saúde, a gente precisa promover saúde para essas pacientes. Eu acho que isso aqui também é isso, falando, por exemplo, de um podcast que fala sobre saúde, é a maneira que a gente tem de chegar nessas meninas mais distantes, né? Falar sobre educação sexual, sobre doenças sexualmente transmissíveis, de qual de fato é a importância, a imunização da relação sexual protegida, dos cuidados, de uma consulta de rotina, que seja com um clínico, ou que a gente sabe a dificuldade de ter um especialista numa região dessa. Eu, que sou de São Gabriel da Cachoeira, assim, conheço de perto essa realidade, essa dificuldade. Então, eu acho que também é nosso papel promover saúde, né? É muito fácil pra gente fazer uma colposcopia e dar o diagnóstico, ou coletar um citopatológico, mas acho que também a gente precisa falar de educação sexual, né? Para essas meninas. Eu vou abrir o coração para vocês. Eu acho que quando eu comecei o podcast, vocês me conhecem, então sempre comuniquei muito bem. E a minha vontade era abrir para ter algo meu. E psicologicamente, depois de um tempo, eu falo assim, poxa, mas para que esse podcast? Isso é ego para dizer que eu tenho alguma coisa? E depois eu fiquei me batendo até o momento que eu comecei a ver as pessoas trazendo para mim um feedback. Então, assim, cara, esse assunto que a gente está conversando hoje, eu acho difícil alguém encontrar na internet. E principalmente as pessoas que estão aqui no Amazonas, que eles vão conseguir se ver. Porque, assim, a Mara acabou de explicar que até eu que não entendia da bagunça do vírus. Cara, a gente tem uma aula aqui que exatamente... E isso é promover saúde.
Isso é promover saúde. Isso aqui, as pessoas, São Gabriel da Cachoeira, o cara pode abrir o celular dele, o computador, ir no YouTube e ele vai ter acesso a coisas que não teriam em outrora, né? Informação de qualidade, né? Informação responsável, porque Exatamente. ter acesso à tecnologia, à internet, também você vai encontrar várias coisas. Mas, assim, é uma informação de qualidade, com responsabilidade, para que seja passada de forma adequada para esse público, E eu né? recebi, né, você que falou que está me observando nas mídias sociais, que a Dana também está me observando. Eu não sou especialista, né, mas a gente tenta pelo menos levar um pouco de informação, Sim, né? sim. A minha vida realmente é muito pautada na Universidade do Estado do Amazonas, né? E outras atividades eu tirei da minha vida exatamente porque a vida acadêmica para mim é muito importante. Além da gente atender as pacientes nas unidades de saúde, a gente também faz videoconferência para quem precisa aprender no interior. Você sabe disso. Sim. A gente Eu já lidar, fiz. né, com informações que vão chegar lá na ponta onde você quer realmente que haja a mudança, né? Só que tem uma coisa muito importante. Quando a gente faz uma mídia, quando a gente promove esses podcasts ou algum informativo, reacende dentro de casa, nas mães, nas filhas, aquilo que a gente quer. Eu recebi umas 2 semanas, o pedido de uma senhora, de uma mãe, uma senhora, porque tinha praticamente a minha idade, perguntando de mim qual era a idade mais adequada para levar a filha dela, que estava iniciando a puberdade. E ela estava num climatério. E ela queria saber qual era a idade correta para levar a filha, porque ela não estava sabendo lidar. A filha entrou num desses sites e simplesmente ela viu aberto o site e a menina estava conversando com a amiga dela sobre alguns assuntos relacionados à sexualidade e ela achou que ela não estava preparada para conversar com a filha dela. E eu falei para ela o seguinte, eu disse, olha, no meu Instagram, no meu perfil comercial, eu falei, olha, eu acho que você precisa realmente levar, o que eu posso te ajudar é, de repente, a gente conversar com ela, esclarecer as dúvidas dela e saber, de repente, se ela precisa de algum exame. Qual é a idade dela? 12 anos. Então, assim, o fato da gente estar aqui conversando, isso também chama a atenção de quem tem filho em casa, de quem tem filha, que ouve. Sim. Muita gente tem muita informação, mas tem muita dúvida. E não sabe como chegar e passar para as suas filhas, para os seus filhos. Que isso foi um embate muito grande quando a pandemia chegou. Por quê? Porque você conviveu mais. Com os adolescentes, com Isso. seu marido, E todo muitas mundo. mulheres receberam uma sobrecarga que não tinham antes, porque trabalhavam ou porque não eram afastadas dos seus trabalhos, aí precisou se afastar, precisou ficar em casa, e aí tiveram que conviver com uma rotina muito mais pesada, no sentido de assumir compromissos, conversar sobre alguns assuntos que não eram conversados antes. E que ela não tem o tato, ela não tem a parte, que elas acham que tem que falar de uma maneira técnica, e nem sempre é uma maneira técnica. Às vezes é uma conversa para a gente sentir o que o adolescente quer saber. E eu vou perguntar para a Dana, mas antes eu vou fazer uma alusão lá em casa, meu filho com 11, minha filha com 8. E mesmo, olha, meu filho não tinha, até ano passado não tinha celular, mas ele tinha amigos mais velhos ou amigos que eram da mesma idade que tinham celular. E eles, hoje em dia, a informação chega muito rápido. E eu lembro muito bem que muitas das vezes ele vem perguntar coisas para mim da parte sexual já. Só que assim, a minha primeira pergunta para ele, quando ele me pergunta, eu respondo com uma pergunta. Eu falo assim, o que que você entende sobre isso? Porque às vezes você vai querer ir muito fundo, mas o entendimento dele é muito raso. E aí você vai aprofundar de uma coisa que para ele não faz sentido. Então, Por isso que eu disse escutar mais, né? escutar mais do que falar. Adana, você que tá com a obstetrícia aí na mão, houve nessa época de pandemia um aumento de gravidez não esperada? Já. O marido e a esposa estavam em casa, não tá fazendo nada mesmo. Como é que foi? Eu vou só já falar sobre isso, mas só para
complementar o que a doutora Iliamara estava falando sobre essa questão de orientação sexual dos nossos filhos, né? Acho que durante muito tempo isso foi um tabu que vem sido quebrado e que precisa de fato ser quebrado, essa orientação sexual que nós precisamos ter com os nossos filhos, né? Sim. Para eles estarem preparados para receber essas informações de uma forma talvez errada fora, né? E aí, quando se fala em HPV, fala-se muito de que uma das causas da infecção se tornar persistente até se tornar um câncer de colo é a promiscuidade, né? Sim. E quando a gente pega uma adolescente, uma jovem de 20, 23 anos, que você faz o diagnóstico de neoplasia ou de uma lesão de alto grau, uma lesão percussora de alto grau, e você tem uma doença, que a história natural dela é de mais ou menos 10 anos para se tornar um câncer ou uma lesão precursora, aí você para pensar, com quantos anos essa menina iniciou a atividade sexual, né? A menina que iniciou com 10 anos, né? Você não vai dizer que essa criança tem promiscuidade sexual, a gente está falando de abuso sexual, que tem um índice, infelizmente, altíssimo no nosso estado, né? Então, assim, também temos várias pacientes jovens com diagnóstico de câncer de colo. Agora, assim, realmente tem um índice aumentado de gestações não planejadas durante a pandemia, né? E uma coisa que eu tenho percebido, eu até brinco todo dia, assim, lá no Panda Codajás, onde eu atendo pré-natal de alto risco, o alto índice de gemelares. Caramba, Tem cara. muito, assim, eu brinco assim, gente, o que tá acontecendo com as águas do Amazonas? Assim? Tem alguma coisa, tem gêmeos, eu quero ver essas crianças daqui a alguns anos andando de parzinho pra lá e pra cá. Tem aumentado bastante, mas assim, são pacientes que cada vez mais têm procurado atendimento, assim, visto que acabou a pandemia, graças a Deus, o pré-natal de alto risco da Policlínica Codajás é o único pré-natal regulado via CISREG. Então, eu tenho recebido pacientes de todo o interior, de todo o estado do Amazonas, né? Então, com a mesma história, né, de voltar à rotina e tal, teve sim um alto índice de... E, Adela, você estava me falando da outra vez exatamente essa parte do abuso, né? Porque às vezes a pessoa que abusava ficou mais tempo em exposição e aí começaram a ter um maior índice de abuso também, né? São dados reais de um número que, né, não se sabe se foi por estarem mais em casa ou então ter mais acesso à denúncia, né? Sim. Mas o número de denúncias, de fato, aumentou. E, assim, na prática, eu tenho vários pacientes de 12, 13 anos, vítimas de violência sexual, com gestação indesejada pelo assédio, né? E é interessante a gente falar, porque quando até soma com o que a Mari você estava falando sobre as doenças, o câncer de colo de útero mais cedo. Infelizmente, no Brasil, no mundo todo, o primeiro câncer é câncer de mama, e aqui na região norte é o de colo de útero. Essa triste marca, assim, que eu acho que a nossa função é lutar lutar para a gente conseguir, gente... até porque a gente tem vacina do HPV, eu acho que esse é o grande... Mas o que me marcou muito foi quando a gente está na faculdade, que a gente tem um internato rural. Eu fui fazer internato no interior e a primeira vez que eu fui fazer uma palestra, eu falei, olha, eu queria fazer uma palestra para falar sobre ST, sobre iniciação sexual, mas eu falei, olha, qual é a sala das meninas lá para 14, 15 anos? Aí a diretora falou assim, não, doutor, aqui no interior o senhor tem que dar aula lá para 12. Exatamente, a seque-sarca é precoce. Uhum. O meu trabalho de mestrado mostrou isso. Os fatores de riscos que estão relacionados com o aparecimento do HPV, além da exposição, né, existem outros fatores até que influenciem na fisiologia, na histologia do colo uterino, né? O fato da paciente mais jovem ter uma área mais exposta lá no colo. Entendi. Então, ela vai apresentar células mais imaturas, células em transição, que também é um tapete gostoso para o HPV. Né? Então, a seque-sarca precoce nessa população, ela deve ser muito bem supervisionada e assim, já aconteceu, então vamos vacinar, vamos falar de imunização. Né? Isso é cuidar. Eu sempre falo nos meus podcasts, nas minhas mídias, que prevenir... Ela sabe agora os meus reels. Que o mais importante de tudo é a prevenção.
Seja a prevenção de um assunto relacionado à droga, seja a prevenção, você conversar sobre, o adolescente hoje ele está saindo mais, Uhum. ele está indo mais, mas com quem que ele está? Sim. Ele está preparado para ouvir, né, aquilo que acontece lá fora? Será que nós, educadores, nós pais, porque a gente não pode transferir isso para a escola, É, tá, né? vamos lá. Eu A não gente sei tem se que vai ser conversar sobre o isso. tabu é exatamente esse. Eu vejo que os pais eles estão deixando de criar os filhos, eles querem que a escola crie os filhos Terceirize. dele, tá terceirizando. Uhum. E aí, só que quando eles chegam, pelo menos é no meu entendimento, quando eles chegam na escola, eles talvez não vão conseguir a mesma informação de qualidade, ou, vamos lá, para os professores é difícil ela personalizar. Cada um vai ter uma dúvida, cada um vai ter um pensamento, cada Um um tem um entendimento entendimento diferente. diferente. E às vezes, e ainda tem essa briga, porque do mesmo jeito que a gente pode aceitar que a escola fale, aborde algumas coisas, tem pais que proíbem Sim. de todo jeito. Como é que você trabalha com isso, Mara? Então, eu vi isso muito de perto. Eu fui escolhida para fazer uma palestra sobre vacinação, sobre imunização, e eu não ia falar só da vacina do HPV, porque falar de vacina do HPV, que é uma infecção sexualmente transmissível, tem que ter um equilíbrio muito grande para poder falar, né? Falar de sexo, falar de proteção, falar de como deve ser feito. E aí você vai mexer com aquilo que está preparado dentro de casa ou não, certo? Então, eu fui dar uma palestra numa escola, uma escola pública, e no dia que eu preparei a aula, que eu fui mostrar, né, para uma das gestoras, ela falou, ó, essa palestra aqui não vai poder acontecer. Porque você vai entrar no embate. Nossa escola teve a menor aceitação a menor aceitação de vacinar as meninas na faixa etária que a gente quer, que tinham pedido. Inclusive, uma das divergências entre educação e saúde, né? Com quem que fica esse compromisso? Sim. Por exemplo, a gente vai conversar, esses 2 sábados vão ter 2 eventos, né? Que estão sendo acompanhados pela Prefeitura Municipal, pela Secretaria de Saúde, sobre imunização. E a gente não colocou só a imunização do HPV, né? E eu vou participar agora desse sábado. Neste próximo sábado, eu, juntamente com a Associação Amazonense de Ginecologia e Obstetrícia, eu e a professora Sigrid, a gente decidiu abraçar, junto com a diretoria dos 2 capítulos, né? Tanto da SAGO quanto da BPTGIC, para a gente fortalecer a ideia de imunizar e de entregar a informação, mas não só da vacina do HPV. Então, é uma sugestão que eu sempre falo para todo mundo. Você que também trabalha com essa orientação, a Dana, quando a gente vai conversar sobre imunização, não é só sobre a imunização do HPV. Das outras também. Tem outras vacinas outras imunizações que estão deixando, a família está deixando de lado. Sim. E a gente vai acumulando doença, aquilo que era protegido, agora não é mais protegido. Então, pegando essa alavanca sobre falar sobre a segurança da informação, quando a gente começa a falar sobre algum assunto, a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que considerar a família. O que tu estás abordando para aquela família? Uma coisa eu posso assim falar, a gente fica o dia todo fora. As minhas filhas, elas não têm ensino integral. Ela vai para a escola pela parte da manhã e volta à tarde para fazer as atividades dela. Mas elas vão para o inglês, elas vão para o esporte, elas têm outras atividades que elas desempenham. E aí ela vai ouvir só de mim, da minha parte? Não. Mas ela tem que ouvir primeiro de mim. Sim. E a minha filha mais velha, a Manuela, que tem 13 anos, ela já conversa comigo alguns assuntos que eu, mesmo sendo assim, toda despojada, né, tomando esse domínio da ginecologia, da sexualidade, que foi uma das especialidades que eu também fiz, a gente tem que parar um pouco e pensar onde nós estamos. O que eu devo falar? É dentro de casa que a gente tem essa experiência. A Dana vai ter daqui a 10 anos. Sim. Nós já temos que ter esse cuidado.
né? E aí, os nossos filhos estão sendo bem orientados com tantas mídias, com TikTok falando de coisas que podem, que eles podem achar que são comuns, mas que são jogadas de uma maneira um pouco mais liberais. E que às vezes isso a gente tem que ter um pouco de cuidado. Então, assim, esse discernimento nós temos que levar também para o nosso consultório. Porque a gente recebe milhares de pacientes jovens, né, sem uma orientação técnica, não diria adequada, mas naquilo que eles precisam para o dia a dia deles. Às vezes a mãe até conversa, mas a forma com que conversa, a forma com que chega, não é suficiente para o entendimento deles, como você falou anteriormente. E isso acaba impactando até na forma que a gente dá o diagnóstico. Não, eu vou entrar em outra seara, ainda mantendo. Eu lembro que a primeira vez que eu entrei, que eu tive contato maior com gravação, com filmagem e tal, me convidaram pela Rede Amazônica, que é a afiliada da Globo aqui em Manaus, me convidou para eu ir para fazer uma campanha sobre a vacinação do HPV. Qual era a intenção? Tinha vacinas que iam vencer na região norte toda, aqui no Amazonas, Muito. e que a gente precisava levar informação. O que me bateu, que me deu uma visão global do que a gente está falando. Chegou lá eu, a doutora Mônica Bandeira, ginecologista, eu, cirurgião de cabeça e pescoço, por causa do câncer de orofaringe, por causa do HPV na garganta. E aí a gente fez as gravações, sempre vinha. A primeira foi a Marcela Bartolo, que foi do The Voice, depois foi ai, olha, já vou lembrar o nome do outro menino. Que foi também os dois que eram The Voice anos seguidos. E aí a gente teve um plus. Quando a gente chega numa reunião para falar sobre esse assunto, tem um monte de influenciadores. E era uma molecada que eu não entendia nada. E a gente, pô, saindo de ambiente acadêmicos e tudo, eu falei assim, pô, mas se eu sou o doutor, o que essa molecada tá fazendo aqui? E aí eu ouço do filho do Felipe Dal Filho, ele falou assim, doutor, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Se eu botar esse assunto na novela das 9, na horário nobre ali no Jornal Nacional, as crianças que precisam ouvir isso, elas não assistem a minha TV. Então, assim, esses influenciadores são as pessoas que vão fazer tudo que você está querendo falar, vai chegar neles a partir dessas pessoas. E a minha pergunta para você é essa, Dana. Por mais, primeiro, tem pais e mães, muitas das vezes, não preparados para isso, tá? E como é que chega essa menina que está numa gravidez, às vezes uma gravidez indesejada, jovem, e eu acredito que também, eu já passei na época da faculdade, com outras doenças e STs. Como é que você vê isso? O que elas te passam de visão de vida e do que faltou em algum momento dentro de casa? Assim, eu acho que a grande maioria delas é falta desse diálogo mesmo, assim, sabe? Esse tabu que existe dentro de casa. Eu lido muito com pacientes jovens, né? E assim, eu lembro bem que na época que iniciou-se a vacinação para HPV, falavam muito assim, eu não vou deixar minha filha tomar isso porque está incentivando ela a iniciar a vida sexual de forma precoce. Não vai tomar, não quero que ela tome. Então, isso era um tabu que na época eu acho que eu não era tão criancinha, mas assim, eu não entendia porque. E eu achava que aquilo era certo, né? Uhum. E depois eu fui entender, né? Então, assim, infelizmente, a gente ainda lida muito com isso, essa falta de confiança, de um bom relacionamento dentro de casa. A gente tem um grande número de adolescentes ou adultos jovens, filhos de pais separados, e que foi deixado muita responsabilidade para avós, escola. Eu tenho um paciente que eu coleto um exame e vem positivo para sífilis, e a paciente não sabe que é sífilis. Nunca ouviu falar e pergunta como foi que ela adquiriu a doença. Então, assim, acho que no momento que a gente vive, em pleno século XXI, um jovem não ter esse entendimento, para mim, eu digo que a falha é nossa, porque a gente também... Eu puxei para a responsabilidade para mim, de a gente não orientar mais, de eu não usar mais a minha... o meu... Como é que eu posso dizer? A minha influência como médica para levar
essa informação. Então, assim, hoje eu tento conversar muito, eu faço muita roda de conversa com as minhas pacientes gestantes, de forma informal mesmo. Antes de iniciar meu atendimento, eu gosto de sentar, conversar com elas, falar sobre diversos assuntos, prematuridade, amamentação, doença sexualmente transmissível. Eu tenho pacientes com gestantes com lesão precursora do câncer de colo, então, assim, é um assunto que pouco se fala. Vai tratar, não vai tratar? O que precisa fazer? Coleta preventivo no pré-natal, não coleta, sabe? Então, são assuntos que eu procuro fazer, de fato, essa educação em saúde com essas pacientes. Até trazer um dado para vocês, eu acho que uns 6 anos atrás, quando a gente fez aquela pós-graduação em educação de saúde, eu li um artigo que falava que a necessidade do posicionamento dos bons profissionais, profissionais qualificados que vocês são, de estarem nas redes sociais, exatamente para a gente conseguir disseminar assuntos e falar sobre coisas que a população precisa entender. Então, muitas das vezes, a gente vai, vamos pegar um TikTok, você vai ver uma sensualidade muito grande, mulheres com roupas curtas, com danças mais sensualizadas, muitas músicas fazendo a depreciação da mulher, da figura da mulher, entendeu? Então, assim, só que imagina que aquela criança, ela tá crescendo achando que aquilo é o normal. E essa sensualidade, em um momento, em quando ela é pequena, tem uma coisa, mas daqui a pouco, essa sensualidade, ela vai transpassar e vai entrar numa fase, vai entrar hormônio e, de repente, vai chegar numa gravidez indesejada, num momento completamente difícil na vida, porque não está preparado. O corpo tá, mas a mente não. Mas a maturidade, ela é importante, né? Até para a gente conseguir entender. Maturidade que eu falo de ver o que nós temos hoje e o que nós temos que conversar. Quando eu chego em casa, sempre eu peço delas 3 assuntos. Todo dia eu chego, né? Daí eu vou, faço a minha rotina, tomo banho e desço. E aí elas estão lá. Dela é sua filha. As Suas minhas filhas, sim. Tá. Eu estou dando o exemplo de dentro de casa, né? Falando sobre isso aí. Mãe, a gente viu esse aqui. Aí elas me mostram, né? O que vocês viram mais, assim, de diferente no TikTok, né? Aí elas me mostram. A Milena, na faixa etária dela, e a Manuela, com 13 anos, com a cabeça lá dos 15. E aí, eu sento com elas e pergunto o seguinte: o que você acha disso? O que você entende disso? Qual é a repercussão que esta pessoa vai ter daqui a 2 anos? Será que ela vai se enxergar assim? Será que o pai e a mãe poderiam ter conversado e ter mostrado alguma coisa diferente para ela? Para lá na frente ela não dizer assim: poxa, eu podia fazer diferente? O que você acha? Então, eu tenho uma visão, nós como pais, e eles têm outra visão de coisas comuns, daquilo que pode ser natural, daquilo que vai acontecer sem pensar na repercussão lá na frente. Entendeu? Então, é o momento da gente chamar, como a Dana falou, a minha obrigação, a minha responsabilidade as pessoas estão preocupadas em pedir exames específicos para o HPV em pacientes jovens, que não é isso que os protocolos, os consensos mostram. E isso muita gente chega comigo para perguntar: mas tu tens coragem? Tenho. Eu não peço esses exames aqui fora da faixa etária. Eu vejo a menina diferente. Vamos conversar? Como foi tua sexarca? O que tu tens diferente? O que tu estás apresentando? Vamos fazer umas sorologias? Conversar sobre as doenças que podem acometer, embora ela não tenha nenhuma. Mas ela vai entender que ela tem que se proteger, fazer um sexo com um preservativo, escolher um método de barreira, seja um preservativo masculino ou feminino, mas ela vai ter que se proteger. E eu falo sempre isso. O que a gente tem para falar, a gente tem que falar em casa, de uma maneira mais natural, mais informal, mas a gente, como profissional de saúde, a gente precisa falar dentro do consultório. A gente tem que começar com a educação.
sexual. Porque a escola, ela não ensina isso. A Dana, eu vou trazer... Não, pode falar. Eu ia falar assim, só pra gente pegar esse mesmo. Eu me preocupo também, acho que a gente tava falando agora um pouco sobre saúde mental. Eu acho assim, quando a gente também fala de, tem que cuidar, falar de método de barreira, a gente também tem que se preocupar com a saúde mental dessa jovem, né? Dos nossos filhos, por exemplo. Tá vendo muito vídeo em que a depreciação da imagem da mulher, Autoestima. né? Da autoestima. E aí é uma menina que vai crescer emocionalmente insegura, que vai ter relacionamentos Medos. amorosos instáveis, aumento índice de relacionamento abusivo, porque ela acha que aquilo que ela viu era verdade, de aqueles... Que acontece com todo mundo, Sim, né? É normal, né? E aí, assim, é uma preocupação que eu, como mãe, tenho, assim, sabe? De ter esse cuidado, porque é óbvio que a gente vai falar sobre saúde física e tal, mas, assim, como é que vai estar o emocional da minha filha como mulher daqui a alguns anos, né? Ela vai ser uma mulher segura de ter um relacionamento e não se deixar submeter a um relacionamento abusivo, de achar que que ela tem que ser daquele jeito, objeto e tal, e se não for assim, não vai ser feliz. Então, acho que são coisas que a gente também precisa pensar, né? Óbvio que a gente tem que falar de preservativo e tudo com elas, mas assim, acho que essa parte não pode também ser deixada de lado. Adana, eu vou te perguntar uma outra coisa. Também é um assunto polêmico, mas que é uma das coisas que eu faço parecido com a Mara. O meu filho vai ouvindo músicas, ele gosta muito de jogar bola e como ele joga bem, ele joga sempre com os moleques mais velhos. Então ele tem 11, mas até os moleques de 14, 15 anos ele tá ali no meio porque ele sempre jogou direitinho. Vem perguntas sobre sexualidade porque ele ouve palavrões. Não precisa Sim, expor aqui, mas sim. os palavrões do futebol. Mas eles aí jogam bola ouvindo música. E eu vejo muito isso. Hoje, muitas músicas fazendo apologia às drogas. E ele não entende, então muitas das vezes eu boto a música no carro quando tá só eu falo assim, bota a música que você gosta, bota. E aí eu vou dizendo, olha, quando ele fala que aqui ele tá na brisa, ele tava fumando maconha. Quando ele fala aqui que é pino, isso aqui ele tava cheirando cocaína. E aí ele vai parando para ver o que ele tá ouvindo. Você tá entendendo? Eu entendo, eu nunca usei droga ilícita. E eu lembro que eu gostava muito do Planet Hemp, que fazia apologia à maconha até. Entendeu? Pesado. E pesado, mas eu lembro que eu trato ele como meu pai me tratou. Só o seguinte: você entende do que fala? Eu falei, entendo. O que você gosta? Eu gosto da letra, eu gosto do ritmo da música e eu gosto da forma que é cantada. Beleza, beleza. Então tá respondido. Mas falando da gravidez, o índice de meninas que chegam com você grávida, usuários de droga, você acha que vem aumentando? Olha, sim, assim, mas assim, são pacientes que, assim, você precisa saber lidar. Muitas não vão, de fato, assumir. Mas eu tenho, sim, um número razoável de pacientes em situação de risco, situação de rua, usuárias de droga mesmo, tem aumentado, sim. Aham. Mas assim, e quando a gente vai falar sobre classe média e alta? Porque assim, quando a gente vai pensar dos menos favorecidos, ótimo. A gente entende a situação. Mas assim, porque a gente, nos bancos da universidade, eu e a Mara, a gente sabia quem era o usuário, era uma porcentagem muito pequena, a gente sabia quem era, e geralmente na nossa época era a pessoa que era meio marginalizada. E hoje em dia não, os meus melhores alunos, alguns dos meus melhores alunos eram usuários de drogas e para eles, hoje em dia é normal. Você sente isso também em classe média, média alta? Olha, eu acho que, assim, num nível, assim, bem razoável, assim, não é um nível mais alto, assim, Não é frequente. não é muito frequente, mas temos algumas pacientes, até porque também, até na classe mais alta, temos cada vez gravidez nas pacientes mais jovens, né? Então, são gestações não planejadas, então já era um paciente que estava naquele momento da vida, ou vulnerável, ou naquele momento de, como é que eu posso dizer, de Rebeldia, de euforia, euforia da época de adolescência. de curtir e tal. E aí é uma paciente que estava fazendo uso. Eu tenho pacientes, a gente tenta orientar, né, com relação a isso e procurar ajuda e etc. Mas não é um índice ainda tão alto. Graças a Deus, não é um índice tão alto, não. Entendi. Mara,
uma conversa que eu acho que, não sei se é porque eu tô na idade, você é muito mais nova do que eu, mas a conversa das rodas das minhas amigas, climatério. Sim, É, qual o olhar quando a gente olha hoje, 2022, que era diferente lá quando a gente se formou alguns poucos anos atrás? sim. Qual o olhar diferente que hoje em dia a gente tem com o climatério? Então, a paciente climatérica é uma paciente muito especial. E eu tiro realmente um tempo maior para conversar com elas. E eu vendo esses várias mensagens que eu recebi, e muitas delas com queixas realmente que elas jamais imaginariam que tinham a ver com essa mudança fisiológica da idade. Eu recebi bastante mensagem ontem de bem-estar. Doutora, parabéns pelo seu dia. Eu quero agradecer por tudo que você fez na minha saúde. Um ano que eu tenho vivido de paz na minha casa. Então, o que que acontece? Mas eu posso falar para você, você é mais jovem do que eu. Então, e o que que a gente tem que pensar dessa paciente climatérica? Hoje, nós temos, como você falou, uma mudança muito grande, um comportamento sexual da mulher mais madura dentro de uma longevidade que não é a mesma. A mulher está se cuidando mais, a mulher está entendendo que é importante ter autoestima. Uhum. Os profissionais da área estão conversando mais, estão estudando mais para dar uma qualidade, mudança de estilo de vida, que muitas vezes vai ficando para trás. Por quê? Você tem filho pequeno. Uma coisa é você cuidar de você integralmente quando seus filhos já estão com todas as atividades preenchidas. Ele já não tem, você já não tem mais uma preocupação que tem que ser pautada ali na supervisão de perto, né? Os filhos já estão na faculdade, já estão no ensino médio, né? Já evoluíram um pouco mais. Diferente daquela mulher que se dedica exclusivamente para os filhos menores. Sim. Muitas vezes elas esquecem. Hoje não. Hoje a mulher, ela já vai no consultório e ela fala: doutora, eu estou aqui na consulta, mas eu vou levar minha filha na escola, eu vou fazer isso, mas eu vou para academia. Só que eu estou indo para academia e eu vi, né? Eu estou com 49 anos. Doutora, eu já estou começando a sentir falta do sono. Elas falam para mim. É a queixa principal, é a insônia, é o que atrapalha. Quando essa paciente começa a mostrar os sintomas do climatério, o que que é o climatério? O climatério é aquela fase caracterizada pelos sintomas, né, moduladores da perda da falência ovariana, da perda da função ovariana ao longo da vida da mulher. A gente sabe que a mulher ela tem um tempo, né, que os ovários vão ficar funcionando e vai dar o start lá em cima para serem produzidos alguns hormônios e equilibrarem durante toda a vida. Quando chega o climatério, é um aviso. A insônia, o ressecamento vaginal, que às vezes o homem não entende, ele cobra dela uma relação assídua, uma relação frequente, mas a mulher não pode dar. Por quê? Porque dói. Uhum. E aquela mulher não sabe muitas vezes. Ela não sabe que ela precisa fazer uma terapia, ter um cuidado, né, para poder isso ser restabelecido, né? Ela começa a notar a pele dela mais ressecada, mais sem vida. Doutora, será que eu preciso fazer alguma suplementação? Antes isso não era assim, essa preocupação não existia. Mas hoje, com os meios de comunicação, né, com os médicos falando na mídia sobre o que a mulher tem que fazer, o que a mulher tem que se cuidar, elas estão procurando mais. A mulher está namorando mais. A mulher está indo mais para academia. Né? A mulher está querendo entender que ela não precisa só ficar dentro de casa para ela ser uma excelente esposa, por exemplo. Uhum. Ela precisa se cuidar, porque a saúde física dela e mental, ela é muito importante nessa fase da vida dela. Entre 45 anos e até chegar ao período da menopausa, que é a parada da menstruação, essa mulher vai sofrer um bocado se ela não tiver orientação. E aí você imagina, né? Imagina essa mulher que tinha uma qualidade de vida, aí começa com essa enxurrada de sintoma, Declinar. né? Você tá ali. Eu lembro que o pessoal contava muito uma piada de uma cirurgiã que
que ligava o ar-condicionado no No Aí máximo. todo mundo ria, a fulana chegou, Sibéria, não sei o quê. Cara, depois para pensar, coitada dessa mulher. O quanto ela não tava ali sofrendo e talvez, às vezes, com vergonha de dizer que tava... E aí você chega, uma paciente dessa, como a doutora falou, é uma paciente que demanda mais atenção, porque chega no consultório, aí a pessoa vai, o colega vai dizer pra ela assim, isso é normal. Esse seu normal Isso é mata, né? normal. É. Aí é uma Isso é paciente triste. que já tá passando por... Imagina, você não conseguir dormir, você tá com irritabilidade aumentada, se irrita com qualquer coisa, briga com o marido, briga com os filhos, briga com o vizinho, briga por política. Não há entendimento, não há E aí, existe você, entendimento quando dentro você de vai casa. buscar ajuda, você ouve alguém te dizer que isso é normal. Cara, a autoestima da mulher vai de chum, lá pra baixo. E com isso, qualidade de vida. Se E aí, perde. ou seja, fica pra gente, né, de saber receber essa paciente no consultório, porque você vai impactar de uma forma global na vida dela. Na autoestima, nessa paciente querer buscar o tratamento, acompanhamento, qualidade de vida, ir para academia, melhorar a questão sexual, para ela se sentir melhor em casa, né? Porque manter relação pode ser dolorido, pode ser difícil, a libido não é legal. Então, assim, o que a doutora está falando é muito interessante você ter uma abordagem diferenciada com a paciente na síndrome do climatério, né? Que é a paciente que está entrando na menopausa. Eu vejo, Mara, aí você só me corrige se eu tiver errado. Eu vejo que também é uma idade onde começa a ter até entre os nossos amigos muita separação. Onde o homem, ele mantém uma testosterona alta, mantém uma libido, e os homens hoje em dia também se cuidam mais, então fazem esporte, tão uma vida mais saudável. E é desproporcional porque a carga de mulher, mãe, esposa, dona de casa, profissional, e aí Sim. ainda tem que ter tempo para malhar, tem que ter tempo para fazer as outras coisas. Sim. Eu entendo que isso é desproporcional. É, você tá vendo isso daí em um maior número. E olha só, eu vou te falar de duas coisas, tá? E eu vou te falar de Não tudo. só a mulher que está entrando ali no climatério e que simplesmente tem esse problema porque o marido tem uma procura, eu também tô vendo o inverso. A mulher que tá se cuidando eu e acabei tá pedindo de pra acabar galera de mandar, falar. olha, o senhor passa no RH que o senhor não tá Sim, servindo aqui mais em casa, sim. não. Sim, exatamente isso. Já ia falar. Essa busca pelo cuidado, né? E eu vou falar dentro de casa, porque a gente tem que se cuidar, mas a gente tem que cuidar do parceiro da gente, né? E meu marido, eu falo sempre para ele, você conhece muito bem, e ele assim, ele tem esse entendimento do meu sacrifício, de eu acordar às 5:30 da manhã e estar indo para fazer a minha atividade física, porque durante o restante do dia a gente se alterna para pegar filho em escola, para estar levando, para estar fazendo as atividades. E quando chega no final do dia, eu sei o que é isso. A mulher ela não tem vontade de ir para fazer atividade física, ela está querendo tomar um banho. E num período do climatério, ela quer se deitar, ela quer pegar, descansar a perninha dela lá na cama, ela quer assistir. Bota pra cima a perna, assistir o Ela quer filme. assistir lá o programa que ela gosta e, tipo assim, não me perturbe. Entende? Só que hoje, como a mulher está se cuidando mais, é o que você falou. Vem cá, deixa eu te dizer. Vai lá no urologista, né? Procura lá os meninos, vai fazer um cuidado especial aí, checar o que está faltando, vai no cardiologista para saber se está tudo bem, porque eu quero o teu apoio agora. Né? Você reclamou que eu estava com insônia, que eu estava acordando irritada, agora eu estou feliz. Quero saber Agora é só você. felicidade, né? Exatamente, eu quero saber você. E isso a gente escuta no Pera lá, consultório. né? Pera lá. A gente Pera lá. escuta muito no consultório. E eu ouço sim, 45 minutos, 1 hora, às vezes não é nem para consulta, para avaliar, fazer exame físico, elas já trazem tudo. Mamografia, ultrassom, a citologia atualizada, o rastreio todo pronto. Ela só diz, doutora, eu trouxe todos os meus exames que a minha endocrinologista pediu. Eu disse para ela que eu viria aqui, ela me pediu, que ela disse que a senhora é exigente, a senhora quer os exames e tem que ter tudo. Então, o que acontece? Eu quero, mas só que eu não vim para isso. Eu vim porque eu tô todo dia dormindo, entrando na cama mais cedo e me cobrindo. Porque só de pensar em manter relação sexual eu já fico adoecida, porque dói, né? Doutora, quando dá 1 hora da manhã eu me acordo.
pensando que no outro dia eu tenho que trabalhar. É assim mesmo. Eliamara, eu tenho que dar plantão. E eu fico pensando nas nossas colegas que precisam estar no dia seguinte pronta, bem, né? Revigorada, com aquela cara ali que tem que estar na frente dos seus pacientes, fazendo uma anestesia, fazendo uma cirurgia e tem que estar bem. E não é tão fácil assim. Eu posso falar para você, a minha transição, ela, assim, graças a Deus pelo meu conhecimento, a gente consegue identificar o que é preciso e vai fazendo a suplementação necessária. Mas é importante que a gente converse, prepare a paciente. E eu digo na consulta, na próxima consulta, traga o seu esposo aqui comigo, para a gente conversar e ele entender sobre a fisiologia do climatério. Entendi. Porque é uma sobrecarga. E a mulher, ela não tem só sintomas que são corrigidos do ponto de vista físico, mas sim mentais. Tem irritabilidade, tem impaciência, tem labilidade emocional. A mulher, ela só tem vontade, os filhos vão embora. E a mulher ela só tem vontade de ficar ali quieta, isolada. O marido, às vezes, tem um futebol, às vezes tem um encontro com os amigos, e ela fica ali só. Ela não tem aquela atenção devida. Quando ela chega comigo para conversar, quando ela chega no nosso consultório, o que a gente vai fazer agora? Né? Então, assim, é um acolhimento que a gente precisa ter muito cuidado. E você imagina na época da pandemia isso acontecendo. Né? Eu fiz muita consulta online, que a gente descobriu que essa ferramenta fazia bem, né, para esses momentos onde a gente não podia encontrar com a paciente, mas que podia ajudar de alguma maneira, né? Claro, do ponto de vista ético, considerando a ética, considerando muitos fatores que fazem a gente conseguir realizar uma consulta online, mas a gente também com um olhar para aquela paciente de dizer que aquela paciente não pode vir comigo e ela vai estar precisando de ajuda. Você imagina a convivência rotineira no período da pandemia com a paciente com N queixas, com índice de Cooperman lá em cima, né, que é uma probabilidade, é uma porcentagem, os fatores que a gente começa a imputar e saber essa mulher ela está com os sintomas pouco intenso, muito intenso. Então, assim, a gente começa a ver o desespero dentro de casa daquela mulher. Então, é importante a gente abraçar a mulher e entender que ela tem compromisso, mas a mulher hoje já mudou a cabeça dela. Uhum. Ela tem um momento para cuidar da vida dela. Ela tem um momento, ela escolhe, ela elege. E ela diz, eu estou focada. E aí, quando elas olham o nosso Instagram, que ela vê que a gente está ali orientando, que a gente também tem uma rotina parecida com a delas, isso dá uma empolgação e elas começam a entender que também elas podem fazer. Né? A gente, com N atividades, a gente consegue fazer e elas também vão fazer. Adriana, na realidade, a gente já estourou a nossa hora aqui, tá vendo? Eu achei que só tinha 30 minutos. Eu também. Para mim parecia bem menos. Mas, imagina Adriana, quando for podcast normal. Eu já pensei no nome do podcast de vocês, viu? Olha, eu quero fazer uma chamada especial aqui para a doutora Raquel Braga, tá? Ela veio sem mim aqui para conversar com o Jeff. Não, olha, as pessoas esperem que a gente vai falar sobre sexualidade, sobre duas mulheres que estão maravilhosas. Olha, não sei se eu vou ser cancelado, pode ser que eu seja cancelado, mas vale a pena, né? Eu quero te dizer que dependendo da data, vem uma convidada especial de São Paulo. Então tá bom, então a gente já marca com essa data. Eu até pensei, olha, elas podem botar, POD do podcast, podem. Adriana, a última bomba que eu vou jogar pra você, tá? Porque eu só peguei bomba pra você, já que você fica mais assim. Olha, cuidado pra te não ser cancelado. Olha só, recentemente a gente tá falando climatério, menopausa e a gente vem história. Cláudia Raia, grávida com mais de 50 anos. Ainda bem que você fez pra ela. Não, por isso que eu te tirei. Como eu sou amiga tua de mais tempo, eu vou jogar pra novinha aqui pra gente ver. O que você pode falar? Porque, assim, reacendeu sonhos de mulheres que têm a idade dela e queriam engravidar. Houve uma discussão, a parte profissional, e a gente vai falar sobre especialistas, tanto na ginecologia quanto nos outros. O que você pode deixar de recado e o que a gente aprendeu com a história da Cláudia Raia? Primeiro que assim, né? Eu vi um meme engraçado esses dias falando de prepare-se para a próxima geração de... É uma menina, né, a filha dela?
de nomes que o filho da Cláudia Raia vai Vai escolher, porque ela tem o filho dela chamar Enzo, né? É. Aí depois veio um monte de Enzo nasceram aí. Mas, enfim, a Cláudia Raia é linda, né? Maravilhosa. Segundo ela, foi uma gestação espontânea que houve estimulação da ovulação, indução da ovulação. O que a gente precisa falar? A gente precisa falar de probabilidade Sim, e de possibilidade. sim. Probabilidade disso acontecer é muito baixa, quase nula. Mas não é impossível. Eu não sou a pessoa que vai te dizer que isso jamais vai acontecer. Só que, quando a gente vai passar essa informação, com a influência que ela tem, precisa falar. Tem responsabilidade, porque assim, gerou muito conflito, muita confusão. É muita Ô, mulher. Adriana, o que eu tô te perguntando, eu sei que fica um pouco saia justa, mas é o seguinte: a gente só pode falar sobre o que ela falou. Se Sim, teve sim. coisas a mais ou a menos, aí a gente não tem como. Mas Tô eu acho que a dizendo- Dana quer falar do ponto de vista técnico. É isso que eu ia Pois falar, que é a eu faço- dificuldade. eu É, faço não, o mas- pré-natal de uma paciente de 51 anos. Ótimo. Então Faço- não é só ela. Não, Então não é só a eu Cláudia faço Raia, então pré-natal tem de uma tem paciente de mais duas. 51 Mas anos. não foi natural, com certeza. Essa minha Foi? paciente foi natural, uma Tá. paciente do SUS. Eu acompanho ela na Policlínica Então é a Codajai. propriedade que você fala, por isso que você tem Então, essa Isso. informação. eu perguntei pra pessoa certa. É isso que eu tô falando de probabilidade e possibilidade. É uma paciente que o acompanhante dela é o filho dela, que tem 31 anos. E ela, 51, é uma paciente que já estava na síndrome do climatério. Paciente que Achou que não ia engravidar. buscou se cuidar, e aí tava lá na rede social, no Badu da vida, enfim, conheceu um namorado, e inclusive não é esposo, não é companheiro, foi uma relação casual, e ela acabou engravidando. E recentemente ela pariu esse bebê de forma espontânea. Então eu falo muito sobre isso. O que me chamou muita atenção na fala da Cláudia Raia foi quando ela foi falar sobre gestação de alto risco, né? Quando a gente classifica uma paciente como pré-natal de alto risco, existem critérios para isso. E o que isso quer dizer? Que essa paciente vai ter um desfecho ruim? Não. A gente está querendo dizer que essa paciente vai precisar de um cuidado personalizado, de um pré-natal mais direcionado, dado atenção para a comorbidade dela, que classificou ela como pré-natal de alto risco, seja idade ou uma doença pré-existente, fatores de risco, né? Enfim. É porque as pessoas, quando falam sobre pré-natal de alto risco, eles pensam no pejorativo, eles veem como doença, mas na realidade o que você quer dizer é que é um cuidado a mais, uma supervisão maior de perto. Isso. do que uma isso. menina de 20 anos. Sim, é uma supervisão personalizada. Você precisa triar essas pacientes para evitar desfechos adversos durante a gestação. Então, né, é uma paciente que tem um IMC elevado, vamos pensar nessa paciente, qual é o risco dessa paciente desenvolver um diabetes até o final dessa gestação, qual o impacto no binômio, no feto, né, desse bebê dessa paciente, enfim, são vários critérios. Então, é exatamente isso, é o cuidado individualizado dessa paciente. Mas eu faço atividade física, eu não consumo álcool, meu pré-natal não é de alto risco. Não é só sobre isso, a gente está falando de medicina, né? Estamos falando de critérios, de literatura, não é só pelo prazer de se classificar como um pré-natal de alto risco, é porque você de fato precisa de um cuidado maior, de uma atenção maior, né? É basicamente isso. Então, só dando um exemplo, já pegando esse gancho para finalizar. Eu tive a minha última filha com 40 anos. Certo. E eu achava que meu pré-natal não era de alto risco. A minha primeira filha eu tive com 37 e a minha segunda filha eu tive com 40. E eu não tenho comorbidade, não tinha nenhum fator de risco relacionado a alguma doença, que tinha antes ou durante a gestação, não tinha infecção, não tinha nada. Nada. Meu hemograma, os exames normais, simplesmente eu entrei em trabalho de parto prematuro com 27 semanas. Tá aí a Raquelzinha, a Ione, que podem dizer, a Mônica Dantas, que me acompanharam nesse pré-natal e eu insistentemente não queria entender que meu pré-natal era de alto risco, antes de eu entrar No trabalho de no parto. trabalho de parto prematuro. Eu não tinha fator nenhum.
Mas o que que aconteceu? Se eu não tivesse pessoas me supervisionando, talvez eu não tivesse o sucesso que eu tive com as minhas filhas. Então, é pré-natal de alto risco, sim. A supervisão, ela deve ser de perto. Entendi. Não tem Meninas, beijo no coração. Eu amei hoje o podcast. A Daninha tá vendo. Bem Eu sabia rico, que né? eu sabia que ela, depois que ela vai, né, que nem carro vai, a gente empurra, quando ela vai, né, ela pega no tranco, ela vai Eu junto. finjo, de vez em quando a gente está fazendo algum rios, alguma coisa assim, eu finjo que eu não estou ouvindo, porque se eu olhar, ela bloqueia, ela Olha, diz, olha, deixa eu falar aqui, aproveitar, hoje nós estamos numa equipe, para mim é um prazer trabalhar com uma Eu pessoa que também. para mim é uma referência. E assim, uma das coisas que eu percebo assim que a gente se soma, sabe? Sim, sim. Que a gente tem se somado. A Dana e Gabriela Bentes. Gabriela também quis vir, A Gabi, né, infelizmente, pra Gabi, gente. beijo pra Tá você, se não deu pra poder, vai lá, divertindo, tá se divertindo. fique à vontade. Foi para um casamento e tá feliz. O importante é estar feliz. A gente tem que viver o momento e daqui a pouco elas vão voar como nós. Eu acho que Decidimos voar. se a gente passar por isso aqui, a gente não tiver amizades sinceras, as pessoas novas para quem a gente passa muita coisa. Sim. E às vezes, assim, eu até brinco, a Dana já foi minha aluna, assim, o livro tá lá. A medicina, se você quiser saber sobre doença, você vai lá e estuda. Sim. Mas assim, o estar do lado de pessoas que têm mais maturidade do que você é muito do que a medicina não vai te ensinar, não te ensinou. Então eu acho que E as é pacientes, interessante. elas procuram o perfil que elas querem. Exatamente. Elas podem estar dentro da minha clínica, mas ela pode dizer assim, ó, o perfil que eu quero é da doutora Dana. Sim. Eu quero fazer o pré-natal com ela, eu quero fazer a minha colposcopia com ela, Sim. eu quero fazer meu pré-natal com a... Eu já vi paciente, né, que chegou e disse, não, você quer fazer com a Dana ou com a Gabriela? Não, eu gostei muito da primeira consulta que eu fiz com a Gabriela, vou fazer com ela. Sim, Né? Então, exatamente isso. eu acho que é um crescimento que tem que fazer parte da vida delas, essa divisão de conhecimento, essa soma ao mesmo tempo. A gente precisa ter uma sintonia, mas uma sintonia no sentido de ajudar a paciente. Sim. Eu acho que isso é importante. Meninas, beijo no coração. Pessoal, até o próximo Jeff Podcast.